Vamos lá? Parte 3 de Poder Executivo. Eu estava falando que o presidente da República ele pode ser processado tanto por crime de responsabilidade no Senado Federal, como por crimes penais comuns. Ó, o vento já tá bagunçando meu cabelo. O vento ventilador, né, gente? Porque tá quente. Meu Deus do céu, que calor. E eu tenho que dar um tempo entre a gravação de uma aulinha e outra, porque o celular superaquece, então eu tenho que deixar ele esfriar para poder gravar. Então eu ainda tenho que ter esses intervalos. Mas enfim, nada que a poesia do Neruda não me motiva. Trabalhar, 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 dar um pouco de mim todos os dias a todo mundo e levar um pouco de orvalho para todo mundo. Ok, o presidente da República, se ele for processado por crime de responsabilidade, ele tem que passar pela sessão de julgamento. A sessão de julgamento, ela vem trazida no artigo 52 da Constituição, parágrafo único, diz assim: nos casos previstos nos incisos 1º e 2º, que são os crimes de responsabilidade, funcionará como presidente do Supremo Tribunal Federal. Paro por aqui. Por que quem preside essa sessão de julgamento é o presidente do Supremo Tribunal Federal e não o presidente do Senado Federal? Porque uma sessão de julgamento precisa ter jurisdição. E o presidente do Senado Federal não tem jurisdição. Então precisa vir alguém para emprestar jurisdição. E como é crime constitucional, então se chama aquele que tem a jurisdição constitucional, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Só que ele só organiza a sessão, ele não participa votando. Então, ele organiza a sessão, ele preside os trabalhos, mas ele não vota, ele não condena o presidente da República. Então, voltando, diz assim: nos casos previstos nos incisos 1º e 2º, funcionará como presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal, a perda do cargo, com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Aqui é interessante eu fazer um comentário, porque nós já passamos por 2 experiências. Quando foi no impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello, entendeu-se que era uma pena, que era a inabilitação por 8 anos e a perda do cargo. Então, ele automaticamente perdia o cargo e também ficaria inabilitado por 8 anos para o exercício de qualquer outra função política. Quando foi no julgamento da ex-presidenta Dilma Rousseff, entendeu-se que essa pena poderia ser fatiada e houve o fatiamento da pena. Então, ela foi condenada à perda do cargo, mas ela não ficou inabilitada por 8 anos para o exercício de outras funções políticas. Então, você vê como que o entendimento e como que também o clamor político do momento é que vai definir como que essa lei, que é uma lei antiga, ela vai ser aplicada. Então, no caso do Collor, entendeu-se como pena única. No caso de Dilma, entendeu-se como pena fatiada e fatiaram a pena no crime de responsabilidade. Bom, voltando ao parágrafo 86, diz assim no parágrafo 3º: enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, ou seja, naqueles crimes que serão julgados pelo Supremo Tribunal Federal, o presidente da República não estará sujeito à prisão. Parágrafo 4º. O presidente, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. O presidente da República, também no capítulo do Poder Executivo, ele tem 3 órgãos de apoio, ele tem 3 apoios constitucionais. Os ministros de Estado, que são escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 anos, não precisam ser brasileiros natos, a não ser
o ministro Nossa, me deu um branco aqui, peraí. Artigo 12, parágrafo 3º da Constituição. O ministro da Defesa, me perdoem aí pelo lapso, tá? O artigo 12 diz sobre os cargos de brasileiro nato. E aí lá no artigo 12, parágrafo 3º, inciso 8º, fala sobre o ministro de Estado da Defesa, que é o que está à frente das Forças Armadas. Esse tem que ser brasileiro nato. Os demais não precisam ser. Eles vão exercer as funções designadas por suas pastas pelo presidente da República. E aí o artigo 87 traz as competências dos ministros. No artigo 89 traz o primeiro conselho que apoia, que o órgão de consulta do presidente da República, que é o Conselho da República. Fazem parte dele o vice-presidente da República, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, os líderes da maioria e minoria da Câmara, os líderes da minoria e da minoria no Senado, o ministro da Justiça, 6 cidadãos brasileiros natos que não estão lá no artigo 12, parágrafo 3º. Se você quiser fazer essa ressalva na sua Constituição, acho que vale a pena, tá? 6 brasileiros natos com mais de 35 anos, sendo 2 nomeados pelo presidente, 2 eleitos pelo Senado e 2 eleitos pela Câmara, todos com mandato de 3 anos, vedada a recondução. O que faz o Conselho da República? Ele pronuncia-se nos casos de intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio e nas questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Quando se fizer necessário, um ministro de uma pasta específica que esteja em discussão alguma questão relevante à segurança do país, ele pode ser convidado a participar daquela sessão. Mas, mais uma vez eu digo, é órgão de consulta, ele não vincula a decisão do presidente da República. O segundo conselho que o presidente tem a seu serviço é o Conselho da Defesa Nacional. E aí ele é mais executivo, ele tem menos participação do legislativo. Diz assim o artigo 91. O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado democrático. E dele participam como membros natos, o vice-presidente da República, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o ministro da Justiça, o ministro de Estado da Defesa, o ministro das Relações Exteriores, o ministro do Planejamento, os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Compete ao Conselho de Defesa Nacional opinar nas hipóteses de declaração de guerra e celebração da paz, opinar sobre a decretação do estado de defesa, estado de sítio e da intervenção federal, propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira e nas relacionadas com a preservação e exploração dos recursos naturais de qualquer tipo, e estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do Estado democrático. Mais uma vez eu ressalto que é um órgão consultivo e não vinculativo do presidente da República. Com isso a gente encerra com 3 aulas o nosso poder executivo, e aí no nosso próximo encontro, que eu espero que seja no Teams, a gente pode estar fazendo exercícios juntos e se preparar para o poder judiciário. Muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pela compreensão. Eu sempre tento atender todas e todos os meus alunos, de uma forma ou de outra. Acho que os impedimentos acontecem com vocês e às vezes acontecem situações extraordinárias comigo. Hoje eu tenho essa situação de inconsistência. Até agora eu não consegui sequer me manifestar no chat do Teams, mas eu tento atender vocês e eu acho que esse é um canal que pode
não se igualar, mas de alguma forma suprir a necessidade do conteúdo programático. Muito obrigada e até a próxima!